Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 17 de maio. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e vou falar aí sobre o mercado no dia de hoje. Bovespa, mais uma vez, surpreendendo, 1,09% de alta. Vou falar aí o que nós podemos ter aí para os próximos pregões, dado que a gente já tinha comentado ontem aqui também na análise de fechamento. Falarei sobre Petro, Vale, mini índice, mini dólar, as operações de swing trade que estão em aberto e também sobre alguns ativos, não são todos dessa vez, tá, pessoal? Alguns ativos que foram solicitados nos comentários de ontem. E por que não são todos? Porque às 17h30 eu vou participar ali da BMC News, então eu preciso finalizar rápido aqui essa gravação para poder estar lá presente também. Tá? Então, tem bastante ativo sim, mas não são todos, tá legal? Então eu vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo e nos comentários aproveita para deixar aí os seus pedidos de análise, tá bom? Eles sempre são atendidos, excepcionalmente hoje eu encurtei aqui alguns, tá bom? Então bora lá, vinheta aí para vocês neste momento. Seguindo então, pessoal, Ibovespa aí no dia de hoje apresentando alta de 1,09% e basicamente o que a gente teve aqui no dia de hoje? Um candle que apresenta ainda força na ponta compradora e possibilidade de correção lateral. Lembra ontem que eu tinha comentado com vocês que esse candle aqui havia apresentado uma sinalização de topo e que a gente não tinha aí a certeza do que poderia ser, se seria uma correção no preço ou se poderia ser uma correção no tempo, que seria aí a correção mais lateral. E aí eu comentei, olha, se vier um candle mais alto aqui, um candle de força, a expectativa poderia ser mais lateral. E foi o que foi apresentado hoje, né? Um candle aí mais de força. Então, seguimos ainda com essa expectativa de ter algo mais travado aqui para os próximos dias, tá? Não revertemos esse topo ainda. Para isso, precisa esperar esta máxima, nos 110.140 pontos. Enquanto não superar ela, a gente não reverteu esse topo no curto prazo do Ibovespa. Então, seguimos dentro de um processo de correção mais lateral neste momento. Expectativa aí para amanhã ou para os próximos dias aqui ainda dessa semana, quinta e sexta, é de poder ficar um pouquinho mais travado aqui sim, tá bom? Enquanto a gente não reverter esse topo aí, a expectativa é essa, ter um movimento um pouco mais travado ou em direção à média, porque ainda estamos no processo de correção no Ibovespa. Falando agora do mini índice, na sessão de hoje, alta de 1,34% até o momento. Aqui também aconteceu aí esse candle de força, não reverteu o topo, para isso precisa esperar aí a máxima dos 111.250 pontos. No gráfico de 60 minutos, a gente teve aí o mini índice abrindo aqui num gap de alta, gerando uma sinalização de fundo, com retorno do preço para cima da média, e não conseguiu aí dar sequência. Então, olha só, a gente tem aqui basicamente 8 candles dentro desse movimento de alta contra 6 candles dentro deste movimento de queda. Então, ainda temos mais força, ainda temos mais força na ponta vendedora do que na ponta compradora, tá? Então, esse é um ponto de atenção. Amanhã, seguiu dando sequência aqui nesse movimento de alta, fiquem atentos, essa região dos 111, 250 é um nível importante de resistência, tá? Pode bater ali e gerar algum processo de correção. Então, de imediato, assim, logo na abertura do pregão, tomaria cuidado aí numa compra, já tentando exigir algo muito para cima, para fora desse nível de resistência, tá? Então, se bater ali, gerar correção bonitinha, gerar novo sinal de alta, me alegra mais aí eu tentar alongar um possível alta após uma nova compra aqui neste local, próximo dos 110.800, 110.700, tá bom? Mas próximo aqui do fechamento de hoje, fica mais difícil de eu exigir algo tão relevante assim para cima. Eu olharia para a venda novamente se voltar para baixo dos 110.100 pontos aqui. Falando do dólar, na sessão de hoje aí, o dólar apresentando leve queda, 0,15% neste momento. Lembra que a gente comentou ontem no dólar que poderia vir testar a região da média móvel aí, depois desse sinal de fundo, em cima do nível de suporte? Vamos dar uma olhadinha no gráfico de 60 minutos?
o que é que aconteceu? Olha só, a gente teve aqui o dólar abrindo aí basicamente estável, mas dando sequência aqui no movimento de alta. E ó, foi exatamente o que a gente comentou, né? Foi lá, bateu, devolveu. O que a gente tinha aqui atrás? Nível de resistência, né? Uma região aí de fundos anteriores, bateu, devolveu, voltou para baixo da média móvel de 3 períodos e está ameaçando gerar uma nova sinalização de topo descendente por aqui. Focaria em venda nessa sinalização, principalmente se confirmar o pivô de baixa, ao perder ali os 4.935,5. Tá? Então veio aí para baixo, confirmando este pivô de baixa, focaria em venda. Aí a gente teria suporte nos 4.920 e depois a região dos 4.900. Para compra, o ideal seria sinal de alta aí, preferencialmente acima dos 4.960. Tá? Então teria que estar acima dessa região aqui, desta média móvel, acima dessa região de fundos anteriores, ou seja, volta aí para cima e gera algo positivo aqui em cima, tá? Do demais, foco aí realmente um pouquinho mais em venda, tentando pegar algo mais para baixo, que aí pode ficar mais travado aqui mesmo o dólar. Essa é a maior expectativa por enquanto, já que não conseguiu confirmar o retorno do preço aí para cima da média. Falando agora do DI, na sessão de hoje, 0 a 0, né? Eu ia falar leve queda, 0 a 0. Fechou basicamente, tá fechando aí basicamente estável. Falta uma horinha aí para fechar. Respeitando mais uma vez a média, respeitando mais uma vez essa região de fundos anteriores. Ou seja, é a primeira ó, a vez aqui de trás. Primeira tentativa, na verdade foi primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta tentativa que tenta voltar para cima dos 11.750 e não consegue, tá? Não consegue mesmo, não tem nenhum fechamento acima desse nível de preço. Eu não sei esse primeiro aqui. Não tem nenhum na sequência. Ou seja, ainda fico de olho em ter algo mais para baixo aqui no DI, tentando pegar aí uma venda, tentando ficar vendido no DI futuro. Petrobras, na sessão de hoje, queda de 2,36%, gerando nova perda de mínima. Eu tinha comentado aí também que depois dessa primeira perda de mínima, se tivesse mais uma aqui hoje, poderíamos ter aqui um processo de correção. E seria uma sinalização de saída para quem ainda estava comprado no swing trade. De fato, aconteceu. Então, para quem estava dentro, foi mais um sinal de saída. Nova perda de mínima é outro sinal de saída. A gente tem suporte nos 24,90 e depois a região um pouquinho mais abaixo, dos 24,42. Então, se resolver esticar um pouco mais, teríamos essa outra região de topo como nível importante aí de suporte. Eu foco mais em compra, preferencialmente acima da média, tá? Então, se deixar aí alguns candles de correção até a semana que vem aí, faria sentido ainda um sinal de fundo ascendente aí de compra na Petrobras no curto prazo. Vale 3, na sessão de hoje, revertendo essa sinalização de topo que foi apresentada. Portanto, para quem estava vendido, stop foi acionado nos R$ 70,14. Com essa reversão de topo, fica uma expectativa de poder ter mais 2 candles aqui, pelo menos, vindo buscar essa primeira região de resistência na faixa dos R$ 72,40. A próxima resistência seria no gap, na região ali dos R$ 74,66. E aí, sendo mais otimista, na região dos 76,65, seria um repique aí no semanal, no médio prazo, tentando buscar a média móvel lá de 13 períodos. Mas fica aqui agora uma expectativa de ter algo um pouquinho mais para cima aí, e essa resistência seria mais relevante de imediato, tá? Fica difícil aqui até mesmo de forçar uma compra, pessoal, por mais que vocês, assim, primeiro que a gente tem esse nível de resistência, agora se você está acreditando que pode ter um repique mais relevante, beleza, tu joga um stop aqui embaixo, vai ter uma relação risco-retorno tecnicamente favorável. Agora, se for só para buscar essa região aqui em cima, a relação risco-retorno não faz muito sentido, aí eu já deixaria de entrar nessa operação, tá legal? Portanto, para quem está interessado em compra, tentando pegar algo mais para cima, acreditando realmente num cenário positivo de repique, aí sim faz sentido a compra na aspiração da máxima de hoje, joga um stop abaixo desse fundo aqui que foi formado, né, no intraday aí na faixa dos 67,59. Falando agora das operações de swing trade, pessoal, as operações que eu abri no dia de hoje. Eu abri uma compra aqui em Caixa Seguridade, nessa sinalização de fundo ascendente. Depois desse movimento de alta, o papel corrigiu aqui em direção à média móvel. Joguei o stop aqui abaixo, tá? E estou tentando pegar um novo movimento de alta. De fato, a correção foi um pouco curta aqui, tá? Mas a minha expectativa ainda segue um pouquinho mais positiva aí para o papel. A gente está apenas aí, depois desse grande candle de alta aqui no mensal, a gente está no segundo candle, a gente pode ter algo mais para cima, tem espaço tecnicamente falando. Então, por mais que a correção tenha sido curta, mas só para curtinho também, resolvi arriscar tentando pegar algo mais para cima aí. Meu objetivo não precisa nem confirmar o pivô de alta, então stop curto e alvo um pouquinho mais curto aqui também. É uma operação que é para durar aí pouquíssimos dias realmente aí, a não ser que fique bem travado aqui nos próximos dias.
mas não é essa a expectativa, né? Ou vem e me tira no stop, ou vem e pega aí o meu alvo na operação. Então, estou comprado aqui em Caixa de Seguridade. Também abri uma compra aqui, pessoal, em Raizen, voltei para o papel. Papel que ameaçou um forte movimento para baixo com esse candle, e no dia seguinte já voltou para cima da média móvel e hoje já reverteu tudo aqui. Então, eu abri compra aqui no papel, tentando pegar a fuga dessa lateralização toda que vinha sendo apresentada. Tá? Se a gente olhar para o semanal, também tinha gerado uma sinalização de topo aqui, e aí reverteu. Aí veio, os vendedores tentaram puxar de novo o papel para baixo, não conseguiram, os compradores apresentaram pressão compradora novamente, portanto, minha visão é que o papel possa esticar um pouquinho mais aí, e aí meu alvo não está ali na região dos R$ 4, mas falando de médio prazo, poderia sim até buscar esse nível de preço. Portanto, se buscar, meu alvo está antes, e aí eu saio com ganho nessa operação. Então, eu estou comprado em Raizen. Estou vendido ainda em Move3, na sessão de hoje aí subindo 3,5%, papel aí começando a me dar um frio na barriga aqui na operação, né? Eu vendi ontem aqui, um pouquinho acima, está bem próximo do meu preço de entrada, para ser sincero, o stop está ali nos 10,90, se resolver dar continuidade aqui, já nos próximos dias eu pulo fora, tá? Mas a expectativa ainda é essa, de poder ter algo mais para baixo aqui, depois desse movimento mais longo, faria sentido aqui esse processo de correção até a média, e meu alvo está logo ali, então fico ainda nessa posição vendida com meu stop permanecendo nos 10,90. Também estou vendido em Duque 3, também começando a passar um friozinho na barriga aqui, papel subindo aí hoje 5,48%, meu stop também está aqui em cima nos 12,90, se resolver já reverter essa sinalização aí, eu já pulo fora, aciono meu stop, tá? Assumo o meu prejuízo na operação, também tem um objetivo mais próximo aqui da média, papel aí fechando na máxima agora, hein, ó, com quase 6% de alta. Então, realmente aí já enfraquecendo um pouco mais o viés da minha venda, tá legal? Mas sigo vendido aqui, enquanto não acionar a minha saída, sigo vendido. Sigo comprado em ODPV3, na sessão de hoje aí leve alta de 0,45%. Ponto positivo é que depois desse forte candle de baixa, a gente não teve a perda de mínima dele aqui. Então, a gente pode ter aí um candle mais positivo amanhã, sendo favorável aí ao gráfico semanal, ó, e fechar um pouquinho mais abaixo aí, mas ainda assim, permanece o que eu comentei, né, de não perder a mínima do candle anterior. Vamos ver se amanhã dá sequência aqui, fechou no 0 a 0. Se dá sequência aqui no movimento de alta a favor da minha compra. E por fim, YouTube 4 aí foi quase no meu alvo, tá? Faltou 5 centavos, a máxima foi 27,42. Meu alvo está nos 27,47. Tá sofrido aqui para buscar alguém nessa operação. Vamos ver se amanhã ou sexta finalmente busca aí. Eu ajustei mais uma vez o meu stop gain aqui na operação, tá bem curtinho mesmo. E mais uma vez, né? Se resolver escorregar aqui, eu já pulo fora da posição, tá? Eu nem arrisco continuar posicionado mais, tá bom? Então, tá logo ali, vamos ver se amanhã anda pelo menos aí 5 centavos acima da máxima de hoje e busca o nosso gain aqui na operação, seria um 2 para 1. E aí, mesmo que dê errado, por exemplo, Move 3 e Duque 3 ali, que são as operações de venda, essa única operação de compra aqui mataria aqueles dois loss lá. Então, permaneceria aí com a mesma rentabilidade. Então, vamos ver se pelo menos essa busca aí o meu alvo. E agora falando das operações, perdão, das operações não, dos ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Se até aqui você não deixou o seu joinha, clica no joinha desse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Bora lá. Falando primeiramente de 3Rs Petroleum, RRRP3, na sessão de hoje alta de 4,73%, e nada mudou, pessoal, segue ainda dentro dessa lateralização aqui, tá? Tivemos um grande candle de baixa ontem, um bom candle de alta hoje, mas que não superou a máxima dele, então não anulou ainda o que foi apresentado pelos vendedores no dia de ontem. Pode ter essa nova sinalização aqui de fundo? Pode, mas como tem uma sinalização de topo aqui no semanal, eu tomaria bastante cuidado aí para abrir qualquer posição de compra. Portanto, se tem alguém de olho em compra, põe menos capital e deixa o stop aí bem posicionado nos R$ 30,11, tá? Aqui o cenário é bem duvidoso, né? E para quem está vendido, dá para permanecer com o stop aqui em cima ainda dessa região de topos ali nos 33, na verdade nos R$ 34, né? Se fugir aqui de dentro dessa lateralização, aí sim faz sentido pular fora dessa venda. GBR4, na sessão de hoje, alta de 3,33%, enfraquecendo a sinalização de topo que foi apresentada ontem, ao superar a máxima deste grande candle de baixo, só reverte se superar os 24,56. Não olha ainda para compra, por mais que esteja num nível muito importante de suporte aqui. A gente teve 1, 2, 3, 4 fundos basicamente nessa região. Eu ainda prefiro olhar para compra num sinal de alta acima dos R$ 25, para ter um viés um pouquinho mais
positivo aí na operação, tá? Aqui do lado teve dividendos pagos e aí então o Profit ainda não ajustou aí a cotação deste papel, infelizmente, pelo semanal e mensal. Mas no diário é o que eu estou comentando aí. Só olharia para compra acima dos R$ 25, pelo menos. MGLU3, depois de um baita candle de baixa ontem, caindo quase 23%, hoje aí caindo apenas 0,59%. O papel segue ainda em busca da região dos 3,10 até a região dos R$ 3, basicamente, sem apresentar qualquer tentativa aí de recuperação, que seria uma sinalização de fundo aí, tá? Então, para quem está aí focado em venda, o ideal seria buscar aí essa região que eu acabei de comentar. O menor fechamento aqui seria na região dos R$ 3,02. É o caminho mais provável aí para o papel nos próximos dias, tá legal? Não vejo motivo de estar comprado no curto prazo e nem no médio prazo. Depois dessa perda de mínima aqui, quase perdendo outra mínima aqui, voltando para baixo da média móvel, estaria de fora já da posição do papel. Falando agora de Marfrig, na sessão de hoje aí, leve alta, 1,13%, mas também nada mudou, pessoal. Tá em cima do suporte aqui, mas segue dentro deste movimento de baixa, com máximas descendentes. Se o papel escorregar e perder na região dos 6,15, 6,10, o papel pode esticar um pouquinho mais aí para baixo. Eu só olharia para compra acima dos 6,85, 6,90, gerando um sinal de alta aqui para cima deste nível de preço, preferencialmente da média móvel do semanal, tá? Que seria no 6,70. Ou seja, o papel tem que voltar aqui para cima no diário e gerar sinal de alta mesmo aqui, tá? Se gerar um sinal positivo ali em cima, faz sentido aí para mim uma compra de curto prazo. Tinha S3, na sessão de hoje aí, queda de 1,01%. Estava até tentando esboçar aí uma comprinha no papel, não abri por conta desse semanal aqui, que já estava dentro do processo de correção, e aí expectativa de continuidade. Então, o diário pode esticar um pouquinho mais aí, pessoal, até a região dos R$ 13 lá, tá? Seria natural aí, seria saudável, tecnicamente falando, para o papel. Então, se tem alguém vendido, stop acima da máxima de hoje, 14,07, não vejo possibilidade de compra, tá? Enquanto o papel não reverter pelo menos essa região de topo, o último topo nos 14,15, tá? Segue aí com um leve viés mais negativo de poder ter algo mais para baixo no diário e semanal, poder buscar aqui essa região de média mais topo anterior. Então, falando de semanal, não mudaria a tendência, inclusive, tá? Seria uma correção contra a atual tendência de alta do papel. TBAS3, na sessão de hoje, queda de 2,26%. Opa, esse é o semanal. No diário aqui, na verdade, foi uma leve alta, 0,16%. Tivemos aqui uma não perda de mínima, na verdade, bateu na mesma mínima aí, mas olha só, tá? Olhando para o semanal, não seria estranho se o papel fizesse isso aqui, buscasse ali a região dos R$ 41. Portanto, se eu fosse olhar para alguma operação no papel, acho que seria mais para venda, tentando pegar algo mais para baixo aqui. Jogaria o meu stop acima da máxima desse doji, tentando pegar ou essa região de suporte ou ainda a média móvel lá do semanal que eu comentei com vocês, próximo dos R$ 41, tá? Tá difícil de olhar para a compra, a não ser que fique muito tempo aqui de lado, com as máximas descendentes, sem perder as mínimas aí, e gerar um novo sinal de fundo por aqui. Aí até faria sentido aí essa compra, mas o viés não é tão positivo assim, dado esse forte candle de baixo que foi apresentado anteriormente. Esse RO3, na sessão de hoje, alta de 2,19%, mas depois de ter revertido aqui esse sinal de fundo, a expectativa segue sendo mais baixista. Semanal também tem espaço para buscar a média ali na região dos 12,80, onde tem um topo anterior também. Portanto, eu olharia para a compra, sendo mais arrojado, um pouquinho mais próximo da média de 62 do gráfico diário, tá? Tá difícil de encaixar uma venda aqui, teria até que ver se tem aluguel. Se não me engano, não tem aluguel esse papel, tá? Para fazer aí a venda. Então, não olharia para venda, olharia mais para compra realmente. CCRO3 próximo dos 12,60, 12,70. Embraer, na sessão de hoje, alta de 1,4%, papel chegando próximo da média móvel lá do semanal agora. A força de curto prazo segue sendo mais vendedora, tá? A gente tem aí basicamente 6 candles aqui no movimento de alta e ainda não matou esses 3 candles de baixa. Então, realmente aí a força compradora não está tão forte aqui, não está tão forte assim ainda aqui no papel. Só olharia para a compra, portanto, um sinal de alta acima dos 16,30, que seria o quê? Uma sinalização positiva acima da média móvel do gráfico semanal, tá legal? Preferencialmente depois de ter superado a máxima desse grande candle de baixa, dos R$ 19,41. Seria basicamente
essa máxima aqui do diário, tá? Então, o papel estica até lá, supera, volta, corrige e gera um novo sinal por aqui. Okay? Gerar, para eu poder olhar para essa operação aqui com bons olhos, eu aguardaria por algo nesse sentido, tá bom? Elet 3, na sessão de hoje aqui, leve queda, 1,56%, o papel depois de ter gerado essa sinalização de fundo, tentativa de fundo aí, reverteu no dia de hoje, portanto, stop acionado aí para quem estava comprado, tentando pegar um novo movimento de alta no papel. Se continuar aqui bem fraquinho para cair e gerar uma nova tentativa de fundo, eu ainda olharia para a compra. Por quê? Eu tenho 4 candles positivos aqui, e eu tenho 1, 2, 3, 4 candles negativos aqui ainda também. Se ficar aqui 5, 6, 7, gera um sinal de alta, fraqueza para cair, eu ainda olharia para a compra, tá? Portanto, ficaria ainda mais atento a esse sinal. Até olhando para o semanal, olha só, a gente tem um forte candle positivo ainda ao nosso favor. Agora, se amanhã e sexta fizer isso aqui, aí eu já descarto essa possibilidade de tentativa de compra nos próximos dias. Suzano, na sessão de hoje, zerado basicamente, 0,05% de alta. Papel aí um pouquinho mais esticado, pode ainda buscar essa região de resistência nos R$ 45, ou seja, pode aí amanhã ainda testar esse nível de preço. Só olharia para compra depois de uma correção aí nos próximos dias. Para quem está comprado, tá chegando próximo de nível de resistência, portanto, vai ajustando aí, vai apertando o teu stop, põe aí agora já abaixo da mínima de hoje, nos R$ 42,81. O viés é um pouquinho mais positivo, portanto, focar em compra após alguma correção mais fraca aí no papel. E, por fim, o NIP 6, na sessão de hoje, um belo candle de alta de 4,27%, mas que não muda, assim, tanta coisa no cenário do papel, tá? Se a gente olhar para o semanal, está ainda dentro do repique em direção à média. Pode testar esse nível de preço e devolver, tá? Porque a tendência ainda é de baixo. Então, pode testar ali a região dos 71, 70 e 80 e gerar um novo sinal negativo e devolver aqui nos próximos dias, tá? Portanto, tomem cuidado aí também. Temos 2 topos aqui no gráfico diário, podem aí parar também esse movimento de alta do preço. Não está com tanta força assim na ponta compradora, não é um movimento que apresenta candles de alta contínuo. A gente tem um candle de alta, aí 4 de lado, aí outro candle de alta, 2 de baixa, aí outro candle de alta. Não tem sequência aí no movimento, tá? Então, tomaria bastante cuidado aí. Só olharia para compra, inclusive, se de repente apresentasse um sinal de alta acima dos 71 preferencialmente. Ao contrário, ainda foco mais em venda, num sinal negativo aqui abaixo desse nível de preço que eu acabei de mencionar. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha para comentar aí com todos vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Fica aqui o meu grande abraço. A gente se vê amanhã. Dalton volta aí com a live dele a partir das 8h45 da manhã. O Lucas continua com a live dele às 9h45. E a gente permanece aí com as operações Swing Trade lá dentro do aplicativo do Invest também. Um grande abraço, uma excelente quarta-feira aí para todos vocês e até mais.